Irmãos, é um prazer estar presente nessa oportunidade de estudo da doutrina espírita e nós vamos pedir a proteção dos nossos mestres da espiritualidade, a proteção do Mestre Jesus, para que nosso estudo possa ser de bom proveito para todos e que a partir dele nós tenhamos condição de aprender um pouco mais os ensinos da doutrina espírita e os ensinos do Evangelho de Jesus segundo a perspectiva da doutrina espírita. Foi designado que nós estudássemos no dia de hoje o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração, e o item 19, que está dentro de Instruções dos Espíritos. Antes de dar sequência a esse estudo, nós vamos ver que o livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec procurou colocar no livro todos aqueles ensinamentos de Jesus, os ensinamentos morais, sobre os quais não há contestação, sobre os quais não há dúvida. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo mostram os fundamentos, os alicerces sobre os quais a doutrina espírita se sustenta e que estão em sintonia com o ensinamento de Jesus, que é não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do Pai, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O capítulo 5º em diante, ele aborda, até o capítulo 10º, aborda as bem-aventuranças, que são retiradas dos ensinos do Sermão da Montanha proferido por Jesus, que sintetiza basicamente todos os ensinos que o Mestre Jesus veio nos trazer aqui na Terra. E o capítulo 8º, ele se constitui dos seguintes tópicos: simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, e instruções dos Espíritos, deixai que venham as minhas criancinhas, e bem-aventurados que têm fechados os olhos. Bom, para nós entendermos a informação que foi passada, os ensinos desse capítulo, nós devemos entender que pureza de coração está muito vinculada à questão da simplicidade. Mas o que significa ter puro coração? O que significa se tivermos o coração puro, nós vamos enxergar a Deus? Então, antes de passar para a leitura do tópico 19, o que nós vamos abordar? Vamos lembrar que no livro dos Espíritos, nas questões, principalmente questão 10 e 11, quando nós vemos que Kardec chama atenção nas perguntas dos Espíritos, ele pergunta se pode o homem compreender a natureza íntima de Deus. E o que os Espíritos respondem a Kardec é que não, que para isso falta sentido. E pergunta também se um dia o homem pode compreender o mistério da divindade. Então, os Espíritos respondem a Kardec: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, o que já chama atenção essa resposta que os Espíritos dão a Kardec? Que significa que pureza, ter puro coração, significa ter um determinado nível evolutivo, né? E um aspecto bastante importante também é que na pergunta 244 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos veem a Deus? A resposta é a seguinte: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. E os espíritos inferiores, eles não veem a Deus, mas eles sentem a sua soberania. Nós podemos, por intermédio da intuição e dos pressentimentos, ter noção, ter percepção da proximidade do Criador. Então, o nosso objetivo, quando nós falamos da questão da pureza do coração, o objetivo nosso aqui no planeta, é nós podermos ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa forma de percepção da realidade, de modo que nós também possamos estreitar os laços com o Criador, de modo que nós percebamos o Criador presente em todos os momentos nos quais da nossa existência. Nós estamos no mundo que é um mundo de provas e expiação. Nesse mundo de provas e expiação, boa parte, nós vamos ler no capítulo 4º do Evangelho segundo o Espiritismo, que boa parte dos espíritos que aqui se encontram
são espíritos que já têm um conhecimento intelectual, mas ainda precisa aprimorar as virtudes. Então, muitas vezes nós estamos muito ligados ainda à matéria, muito ligados às paixões, e nossa razão, nossa consciência, ela é turbada pelos interesses da matéria, e em vez de dar atenção para o vínculo com o Criador, para o mundo transcendente, nós acabamos muito nos apegados aqui ao mundo da materialidade. Então, pureza de coração significa nós diminuirmos a influência da matéria em nós, significa nos desmaterializarmos, de modo que o nosso coração ele fique muito mais, que ele esteja muito mais propício a receber os eflúvios provenientes da espiritualidade do que os interesses aqui no mundo do qual nós estamos vivendo. Então, dois aspectos importantes que dizem respeito à questão da pureza de coração está vinculado também à nossa evolução, nosso aprimoramento. Mas nós vamos buscar um apoio no benfeitor Emmanuel, quando ele chama atenção sobre o que quer dizer essa pureza, o que quer dizer a pureza do coração. Emmanuel pontua que a pureza do coração, quando Jesus se refere à pureza do coração, ele significa que nós temos que buscar a melhor parte onde nós estivermos, ou seja, nós devemos dar menos atenção para a questão da aparência e buscar atenção para a questão da essência. Então, no capítulo que se chama Pureza de Coração, no livro Refúgio, Emmanuel chama atenção para o seguinte: em todos os lugares surpreenderemos o apelo do Todo-Poderoso, induzindo-nos a cooperar na exaltação do seu amor infinito. Então, desse capítulo do Emmanuel, nós podemos perceber, entender que, quando nós falamos de pureza de coração, uma questão irrelevante, importante, é a essência e outra é a aparência. Então, a aparência, a materialidade, ela meio que entorpece os nossos sentidos e nós acabamos tendo dificuldade de nos relacionarmos de termos acesso aos valores da espiritualidade. Enquanto que, pela essência, significa que nós devemos aprimorar, significa que nós devemos valorizar as nossas virtudes. Mas para dar sequência ao estudo, a essa compreensão do que os espíritos dizem acerca das criancinhas, da pureza de coração e da nossa postura, nós vamos passar a leitura do item 19 do capítulo 8º, que diz o seguinte. O item 19, ele foi codificado por Kardec, a autoria é um espírito protetor, e está dentro do tópico Deixai que venham as minhas criancinhas. Então, vou fazer a leitura para nós comentarmos. Deixai venham as minhas criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus irmãos, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem, eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino
não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. E no último parágrafo, o Espírito Protetor chama a atenção. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Essa mensagem foi passada em Bordeaux em 1861. Então, queridos irmãos, nós vamos verificar que nessa mensagem, quando nós falamos de pureza de coração, nós vimos que há uma relação muito forte entre a questão da aparência, da materialidade que influencia o nosso dia a dia e a pureza, a simplicidade, a essência, o amor. Para entendermos o que significa pureza, vimos também que são os espíritos puros, os espíritos mais elevados, que são aqueles que veem a Deus. Então, o que é que nós podemos fazer para purificar o nosso coração e assim termos essa oportunidade de ampliar a nossa compreensão da realidade e estreitar os nossos laços com o Criador? Ora, o que nós devemos fazer é seguir o ensinamento dos espíritos superiores quando aqui estiveram. E o espírito mais elevado que esteve presente conosco é Jesus, Jesus de Nazaré. Em toda a sua missão na Palestina, um dos principais objetivos, os principais propósitos de Jesus era chamar atenção para a importância da essência, para aquilo que ele é relevante, para a parte mais importante. Em todo o seu ensinamento, nós vamos observar que Jesus, com relação aos sacerdotes, com relação aos fariseus, ele pontuava a importância de não se dar atenção, a importância de não se dar importância aos rituais, aos costumes, aos hábitos, e sim dar importância para a essência, para o que estava no coração. Por isso Jesus andava com os gentios, andava com os pecadores, andava com as mulheres, dava atenção para as mulheres que eram consideradas pecadoras, que eram consideradas mulheres da vida, e isso criava naquela época, naquela sociedade, criava escândalo, porque era uma sociedade ainda muito pautada pelos rituais de pureza, porque acreditava-se que se você evitasse certas posturas, certas pessoas, certos lugares, você iria ter condição de manter aquela pureza. Uns exemplos muito mais importantes, nós vemos a palavra do bom samaritano, quando um sacerdote, um levita, passaram por um acidentado, por um machucado, não deram atenção, e quem deu atenção foi justamente um samaritano, que era uma pessoa de uma cultura considerada menos importante pelos sacerdotes de Jerusalém. Mas, para entender a questão da pureza, vamos ver como é que Jesus via, o que ele percebia, o que ele observava quando estava aqui conosco. E para compreender um pouco esse aspecto, nós vamos buscar junto um texto do benfeitor Emmanuel, contido no livro Religião dos Espíritos, e esse texto se chama Pureza, e ele foi escrito em fevereiro de 1959, e é um comentário da questão 632 do Livro dos Espíritos: bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então, o que diz o benfeitor? Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele com tanta pureza na própria alma. Então, como é que Jesus observava o próximo? Como é que Jesus olhava para o próximo? O que é que nós podemos fazer para seguir
os ensinamentos de Jesus. Então, ele nasce numa manjedoura, que era um lugar simples, desprezível para a maioria, mas Jesus chama atenção e mostra que a manjedoura, pela sua simplicidade, era um lugar que a natureza oferecia um colo materno. E assim, Jesus transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Então, o ensinamento é que a simplicidade, a humildade é importante, é a essência. Um outro aspecto, vou ler aqui para nós compreendermos. Para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, Jesus via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da ressurreição celeste. Então Emmanuel diz, também Humberto de Campos, que Maria de Magdala, ela foi a pessoa que nos trouxe a mensagem que Jesus vivia. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus depois do evento da crucificação, né? Então, para muita gente, Simão Pedro era um homem rude, inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e o transformou num paradigma da fé cristã para todos os séculos. Ou seja, Pedro foi aquela pessoa que conduziu o colégio apostólico de Jesus. E um outro aspecto muito importante, para muita gente, Judas era um negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis, em louvor de si mesmo. No entanto, Jesus via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Então, na ceia final, Jesus parte o pão e o primeiro pedaço ele entrega a Judas, cumprimentando o amigo. Para muita gente, Saulo de Tarso era um guardião intransigente da lei antiga, vaidoso, perseguidor. Jesus via Deus naquele espírito atormentado e procurou para confiar-lhe uma embaixada importante. Então, Jesus convidou Pedro para disseminar os seus ensinamentos naqueles territórios onde viviam os gentios. Então, Paulo fez uma série de viagens para divulgar os ensinamentos de Cristo e, a partir, num certo momento, ninguém dava tanta atenção a Paulo quanto Cristo deu. Então, o benfeitor chama atenção. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma. A alma é o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Então, o que nós podemos observar a partir da leitura dessa lição é que Jesus era capaz de ver aspectos da existência de várias pessoas que, à primeira vista, nós não consideraríamos, porque nós muitas vezes pecamos para identificar somente a aparência das pessoas e não buscamos a essência. Um outro aspecto muito importante, que foi citada no item 19 do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, a importância do amor. Nós colocarmos a bondade, o amor em nossos ouvidos, em nossos olhos, em nossa boca, para que assim, antes da nossa razão, antes do nosso juízo, a bondade chegue até às situações e nós possamos a verificar, a observar, a entender a realidade na qual nós estamos vivendo de uma forma mais próxima com aquela que Cristo via, né? Então, para chamar atenção a isso, eu queria também destacar um outro texto do benfeitor Emmanuel, no livro Quando a Pureza Estiver Conosco, ou seja, quando nós começarmos a desenvolver em nosso íntimo essa pureza que Jesus chamava atenção, né? Essa pureza de perceber
a essência e não perceber a aparência, aquilo que de imediato se apresenta. Então, o que o Emmanuel chama atenção? O livro é Deus Conosco e o capítulo se chama Quando a Pureza Estiver Conosco. Então, Emmanuel dá alguns recados para nós, os nossos olhos, os nossos sentidos, né? Os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, o nosso raciocínio, nosso coração e nossas mãos. Então, o que ele diz? Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nela sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento de nossas intenções. E aqui é importante porque muitas vezes nós recebemos palavras que nos contrariam, né? E muitas vezes nós percebemos que aquelas palavras elas foram faladas e as pessoas não compreendem a nossa intenção. Então, Hermance Dufour, no livro Educando os Sentimentos, ela chama atenção para nós evitarmos de fazer o julgamento das pessoas, não julgar, porque nós não conhecemos a intenção das pessoas. E muitas vezes os atos que nós observamos, eles estão distantes da intenção. A intenção é o que importa, a intenção é o tesouro da alma. Então, quando nós falamos onde é que nós colocamos o nosso tesouro, a intenção é que importa. Então, dando sequência, quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Ou seja, com a pureza, com a bondade em nossa boca, nós faremos silêncio frente a uma situação complexa. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos os pensamentos infelizes, a visitação deplorável da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. E por fim, quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos mínimas oportunidades do caminho para abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Então, quando o Mestre nos chama atenção para a importância de bem-aventurados puros de coração, significa que nós deveremos trabalhar para converter, para expandir, para consolidar o bem no mundo no qual estamos vivendo, sempre servindo, sempre trabalhando, sempre amando. Se nós ainda não somos capazes de amar, que nós trabalhemos, que nós sirvamos, porque é importante que nós sirvamos sempre, porque a partir do serviço, mais cedo ou mais tarde, nós aprenderemos a amar o nosso próximo, amar a todos aqueles que nos cercam. Então, queridos irmãos, e por que o texto se refere à questão de deixai vir as minhas criancinhas porque elas têm puro coração? Ora, as crianças, elas são espíritos recém-chegados à encarnação, então elas ainda não sofreram, elas têm uma plasticidade que nós já perdemos, que nós, depois que passamos pelo processo educativo, nós assimilamos os hábitos, os costumes, as posturas de nossa sociedade e assim, em vez de sermos autênticos, em vez de sermos espontâneos, nós acabamos observando tudo aquilo que nos cerca, nós acabamos colocando uma cortina em nossos ouvidos, em nossos olhos, em nossa boca, em nossas palavras, uma cortina associada
aos ensinamentos da nossa sociedade e deixamos de ter aquela pureza da espontaneidade, aquela pureza associada ao vínculo com a pátria espiritual. Então as crianças, elas são puras porque elas são autênticas, elas são puras porque elas não modelam o pensamento de acordo com aqueles ensinamentos do mundo material no qual nós nos encontramos. Enquanto quando Jesus chama atenção para deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, significa que nós temos que aprender, voltar a buscar na espontaneidade. E nós podemos também fazer uma extrapolação e dizer que os espíritos puros, as crianças, em termos de postura, em termos de comportamento, em termos de espontaneidade, são elas que mais se aproximam dos espíritos puros aqui no planeta nos quais nós estamos vivendo. Não significa que não existam conosco os espíritos elevados. Eles estão aqui conosco sim, numa missão de trabalho, numa missão de orientação, numa missão de esclarecimento. O nosso esforço de seguir a postura das crianças é justamente buscarmos retirar de nosso comportamento a influência do mundo material, do mundo terreno no qual nós vivemos, porque essa influência é muito forte. Nós vivemos atualmente numa cultura que preza o sucesso, preza o êxito, preza a competição, principalmente de cerca de 30, 40 anos para cá. E a partir dessa postura, o que nós observamos é que nós acabamos deixando ao relento muitos irmãos que estão no nosso caminho. Então, a partir do momento que nós tivermos coração puro, nós trabalharemos para acolher aqueles irmãos que estão aqui conosco. Então, no capítulo 8º, quando nós vemos os ensinamentos do Espírito, o que ele chama a atenção? Nós devemos, veja bem, se nós temos amor, nós possuímos tudo que há de desejável na Terra. Ou seja, o que é importante, o que é essencial? É o amor. O que nós estamos, qual é o nosso objetivo de estarmos aqui presentes no planeta? O nosso objetivo é o desenvolvimento intelectual, mas também a conquista de virtudes. O nosso século é um século, principalmente a partir do século XIX, em que nós tivemos uma grande expansão da intelectualidade, uma grande expansão da técnica, mas nós convivemos assim como que se houvesse um atraso na ética, um atraso na moral, um déficit ético, um déficit de virtudes com relação ao desenvolvimento da técnica. E o que nós devemos voltar a fazer é recuperar essa ética, recuperar esses ensinamentos para desenvolver as virtudes. E nós, no âmbito da doutrina espírita, nós temos condições de compreender que o que é relevante é o amor, o que é relevante é o acolhimento ao próximo. Então, devemos fazer em nosso íntimo, em nosso coração, buscar o reino de Deus em nosso coração, que é justamente a compreensão de nossas virtudes já consolidadas, a compreensão de nossos vícios, para que pouco a pouco nós possamos lutar por eles, para lavar a nossa alma, lavar o nosso coração e assim consolidar todas aquelas virtudes que o Espírito chama atenção, o Espírito protetor chama atenção. Então, o que ele pontua? Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e as ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de compuscar a pureza. Diminuireis dia a dia o peso da matéria, ou seja, a evolução significa a aproximação do Criador, significa diminuir o peso da matéria, fazer com que o nosso coração seja amoroso, seja bondoso, porque assim nós teremos um tesouro em que ninguém vai roubar. E para chegar ao final dos nossos estudos, nós vamos acompanhar, ainda chamar a atenção, um texto de Meimei, do livro O Espírito da Verdade, que se chama Encontro Marcado, em que Meimei faz um comentário justamente do item 19, que nós acabamos de ler, do Espírito Protetor, do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. E que Meimei disse o seguinte:
Quando a aflição bateu à porta, um discípulo tomou as notícias do Senhor e leu a promessa divina: estarei convosco até o fim dos séculos. Então, quantas vezes nós, depois de aflitos, nós buscamos o Senhor, buscamos ensinamentos do Mestre Jesus? Então, neste caso, a Meimei relata que esse discípulo, ele acendeu esperança e partiu à procura do Mestre para lidar com a aflição. Então saiu à procura do Mestre, entrou num templo repleto de luzes, mas percebia que a fé brilhava entre cânticos e flores, mas não encontrou o divino amigo, o Senhor. Esse discípulo buscou nos vastos recintos, onde o nome dele era pronunciado com muito respeito, mas, apesar de surpreender nesses recintos o ensinamento puro, no verbo daqueles que falavam sobre livros dourados, não anotou a presença do Senhor. Numa jornada exaustiva, gastou horas, atravessou portas, colunas, altares, jardins. Depois de muito procurar, ele percebia que tinha dificuldade para encontrar o Senhor. Então, uma noite gélida, ele ouviu os gemidos de uma criança doente, abandonada à sarjeta. Ajoelhando-se, asilou-a amorosamente na concha dos próximos braços. Ao levantar os olhos, viu Jesus diante dele e bradou fremente: Mestre, mestre! O excelso benfeitor afagou-lhe a cabeça fatigada, como quem lhe expungia toda a chaga de angústia, e falou compassivo: Realmente, filho meu, estarei com todos e em toda parte até o fim dos séculos. No entanto, eu moro no coração da caridade, em cuja luz tenho encontro marcado com todos os aprendizes do bem eterno. Debalde, o discípulo tentou reter o Senhor de encontro ao peito. Através da neblina espessa das lágrimas, a lhe inundarem o rosto mudo, reparou que a visão celeste se diluía no fulgor do céu vespertino, mas na acústica do próprio ser ressoavam para ele agora as palavras inesquecíveis: Toda vez que amparardes a um destes pequeninos, por amor de meu nome, é a mim que eu fazei. Então, queridos irmãos, a caridade, o amparo aos pequeninos, o amparo a todos aqueles sofredores, ela que vai fazer com que nosso coração seja pleno de amor e nós tenhamos um tesouro onde as traças nem a ferrugem vai alcançar. E é importante nós entendermos porque no mundo tão difícil no qual nós estamos a viver, somente a nossa postura de consolidar virtudes, de aproximar, de amparar o próximo, de servir, de acolher, vai fazer com que nós tenhamos condição de fazer consolidar os laços da solidariedade, os laços do acolhimento, os laços do carinho, e assim nosso mundo poderá ser cada dia um mundo melhor. Então vamos ficar com a lembrança, com a mensagem do Mestre Jesus: toda vez que amparar um desses pequeninos, é a mim que estareis amparando. Toda vez que acolher um pequenino, é a mim que estareis amparando. Pequenino significa as crianças, significa o irmão que sofre, significa todos aqueles que estão com dificuldades no caminho. Então, queridos irmãos, vamos seguir os ensinamentos de Jesus para que pouco a pouco nós, com o espírito de serviço, com as mãos em trabalho, nós tenhamos condições de fazer com que o nosso coração mude das aparências da materialidade para a essência da espiritualidade e nós tenhamos condição de construir um mundo melhor, um mundo com menos aflição, um mundo com menos sofrimento.
Nós encerramos esse estudo de hoje, agradecendo a oportunidade e desejamos que as bênçãos do Mestre Jesus e do Pai Celestial acompanhem a todos, que estejam com todos que nos acompanharam no estudo de hoje. Assim seja.